Olá, meus irmãos, bom dia, graça e paz, tudo bem? Vamos para mais um episódio do nosso Café com Bíblia de todas as manhãs, hoje, dia 14 de fevereiro. Faremos a leitura e uma breve reflexão no texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 24, do versículo 3 ao 14, que diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Meus irmãos, nessa passagem das Escrituras, o versículo principal é o que está descrito aqui no 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Vemos aqui Jesus falando a respeito do princípio, do início das dores. Jesus falando profeticamente daquilo que iria acontecer quando o fim estivesse próximo. E ele fala de guerras, rumores de guerras, fala de alguns que se passariam por ele, enganando a muitos. Ele fala de terremotos, fala de fome, fala, meus irmãos, de escândalos, de traição, de ódio mútuo, fala de falsos profetas, fala de multiplicação da iniquidade e que o amor viria a se esfriar de quase todos. Se eu te perguntar qual o cenário atual que nós podemos ver claramente no mundo, qual cenário você me descreveria? Exatamente esse, meus irmãos. Guerras e rumores de guerras. Muitos já vieram e ainda vêm se dizendo serem o Cristo e enganaram a muitos já. Enganam e continuarão a enganar. Vemos, meus irmãos, nação contra nação, vemos reino contra reino. Estamos vivendo num mundo onde há fome, miséria e também há eventos naturais como o terremoto. Terremotos que todos os anos alcançam alguma nação e destroem cidades, matam pessoas. Tudo isso, meus irmãos, fatos que Jesus trouxe para nós. E não só isso. Ele ainda diz, e foi exatamente um episódio que eu não citei, de forma proposital. Ele ainda diz que nós seríamos atribulados e nos matariam. Nesse presente momento, meus irmãos, nós estamos passando pela maior perseguição já implementada contra os cristãos em toda a história da igreja. Nem mesmo a Roma, de tantos imperadores malignos, foi tão capaz de tanta crueldade quanto o atual mundo em relação aos cristãos. Seja, meus irmãos, no aspecto de ceifar a vida destes irmãos em vários países no mundo, ou culturalmente
tentarem implementar uma nova ordem mundial, no sentido de que não haverá espaço para o cristão, não haverá espaço para o Evangelho, não haverá espaço para falarmos a respeito de Jesus Cristo. Assim, meus irmãos, nós estamos vendo com os nossos próprios olhos todo esse cenário que Jesus havia profetizado aqui em Mateus, capítulo 14. Todos os dias vemos atos de violência tal que de fato nos provam que o amor se esfriou, praticamente sumiu da vida de muitas pessoas. Falsos profetas, eles estão por aí com as suas igrejas cheias, lotadas, enganando o povo e enriquecendo às custas do povo. Mas qual é a mensagem que Jesus nos envia para perseverarmos até o fim? Ou seja, meus irmãos, de nenhuma forma nos aliarmos com esta nova ordem mundial, de nenhuma forma nos aliançarmos com a cultura deste mundo, com as ideologias deste mundo, com a forma ou o formato que a sociedade deste mundo está tomando a cada dia, pois a cada dia ela se aproxima mais e mais, ela se aliancia mais e mais com o mal. E Satanás, meus irmãos, está fazendo a festa. Enquanto ele pode, enquanto ele ainda tem tempo, ele está ceifando vidas na face da terra. Portanto, meus irmãos, a nossa função é perseverar. Como ele disse no final desta perícope, no final desta parte do seu discurso, nós devemos perseverar e pregar o Evangelho, meus irmãos, onde quer que nós estejamos. Porque sem o Evangelho não há salvação, sem o Evangelho não há mudança de vida, sem o Evangelho não há como resistirmos a toda forma de mal que todos os dias, meus irmãos, tem sido imposta sobre a vida de todos nós. Portanto, permaneça firme nas Escrituras, permaneça fiel ao Senhor, guarde o seu coração destes dias tão maus, tão perversos, para que não venhamos a nos contaminar com os manjares desta terra. Senhor, dá força ao teu povo, dá força à tua igreja, independente do que venha acontecer, dá força ao teu povo para se manter firme, de pé, aliançado com a tua palavra, fiéis, Senhor, à pregação do teu Evangelho. Ajuda-nos, as lideranças pastorais, as lideranças das igrejas, Senhor, nos ajude a permanecermos de pé e não nos aliançarmos, Senhor, com uma nova palavra do mundo, com um novo evangelho que é falso, mentiroso, que promete aquilo para o qual ele não foi estabelecido. O evangelho nos promete vida eterna e não conforto na vida, não nos promete bem-estar nesta vida, mas nos promete uma vida eterna e paz com Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Vivemos dias muito difíceis e precisamos da força do Teu Espírito. Precisamos do derramar do Teu Espírito. Precisamos da Tua unção sobre cada um de nós, para que o Teu poder reverbere através de nós, para que os Teus frutos, Senhor, venham a crescer em nós e alimentar os nossos irmãos. Nos ajude. Abençoe o dia do meu irmão e da minha irmã. Seja com eles, Senhor, em suas dificuldades, em suas limitações, que o Senhor venha suprir todo o necessário na vida do meu irmão e da minha irmã. É a oração que eu faço e faço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe
rica e abundantemente. Amém.